Isso não vai atrapalhar em nada. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, a partir do verso 35. Nós estamos falando sobre os discípulos de Jesus. Cada um deles tinha, obviamente, as suas virtudes. E em muitos deles, os evangelhos fazem questão de comentar acerca também dos seus defeitos. No desafio de preparar 2 mensagens para cada discípulo de Jesus, alguns fica mais fácil, devido ao número de textos, menções que temos. O de hoje, comecei na quinta-feira passada, é bem fácil. Tiago, o irmão de Jesus, não o irmão de Jesus, o irmão de João. Não confundir com Tiago, o irmão de Jesus, que é o autor daquela carta que temos. Há um outro Tiago também no grupo dos 12, que é o chamado Tiago, filho de Alfeu, que eu vou também, em breve, trazer algumas curiosidades a respeito dele. A tradição católica, por exemplo, fala que esse Tiago, filho de Alfeu, ele era parecido com Jesus, né? Fisicamente. Existem muitas histórias a respeito dos discípulos que são lendárias, ou que a Igreja Católica, de maneira muito especial, para poder manter algumas tradições ou estabelecer algumas tradições, acabaram criando histórias. Tiago, por exemplo, este que estamos vendo, o irmão de João, há uma tradição forte na Espanha de que, no período de Atos 8 até Atos 12, onde está registrada aquela perseguição aos cristãos em Jerusalém, muitos foram dispersos e há quem diga que Tiago se tornou o primeiro missionário de missões mundiais. Ele teria ido para a Espanha. A tradição é forte. O patrono da Espanha é São Tiago. Há até uma cidade turística, onde tem um caminho de São Tiago de Compostela. Há algumas relíquias sagradas também ali, que evocam uma presença que é atribuída à tradição a Tiago. Se isso for verdade, amados, é muito interessante isso, porque Atos dos Apóstolos só vai mencionar Tiago uma vez, no capítulo 12, quando ele é executado, decapitado, a mando de Herodes, Agripa, sobrinho de Tiago Antipas, que mandou matar João Batista. E para Herodes identificar Tiago como primeiro a ser morto, era sinal de que ele era uma espécie de ameaça. Então tudo leva a crer que Tiago tinha uma liderança natural no grupo dos 12. Ele e Pedro alternavam. Tanto é que Marcos e Lucas, em Atos, na relação dos discípulos, coloca Pedro em primeiro, Tiago em segundo. Na quinta passada, depois você vai no YouTube, no nosso canal, eu falei alguma coisa sobre isso. Ele e João foram chamados de Boanerges, filhos do trovão, devido ao temperamento intempestuoso, intempestivo deles. Na mensagem de quinta-feira passada, eu falei daquele episódio que está lá registrado
em Lucas, no capítulo 9, que Tiago e João, pelo fato de Jesus não ter sido bem recebido numa aldeia samaritana, eles fazem a Jesus aquela proposta: quer que oremos para que desça fogo do céu? E Jesus falou: não, absolutamente. Nesse texto que eu escolhi, Mateus fala que Salomé estava com eles. Marcos não coloca a mãe deles, só coloca Tiago e João, que chegam diante de Jesus para fazer um outro pedido indecente. Parece que Tiago e João, quando abriu a boca para pedir alguma coisa, uma hora pede se poderia orar para cair fogo do céu. E agora eles pedem nada mais, nada menos o quê? Que um deles estivesse à direita e outros à esquerda quando viesse o reino. Só isso. Uma coisa leve, tranquila. E Jesus dá mais uma estucada neles. Se você for alguém que gosta de ficar ligando os pontos, à medida que eu estou falando aqui, você já matou a charada. Tiago queria ser o primeiro, né? E foi. O primeiro a morrer. João também queria ter um lugar especial, não queria? Foi o último a morrer. Lá na ilha de Patmos. Depois de escrever Apocalipse. O ministério de Tiago foi muito curto, Felipe. 14 anos de ministério. Morreu antes de qualquer outro dos 12. O trauma, é uma suposição minha, tá? O trauma em João, seu irmão, foi tão grande que o Evangelho de João é o único que não cita nominalmente o nome de Tiago. Mateus cita, Marcos cita, Lucas cita. João não fala o nome de Tiago. Eu deduzo que é porque isso lhe causava mal. Ele não se recuperou. Eu creio que Tiago está presente lá no capítulo 21 como um daqueles discípulos que voltaram a pescar, quando Pedro chamou. Lembra desse texto? Preguei aqui também, quando falei sobre Pedro. Mas João não fala o nome dele. Vamos ao texto. Marcos 10, 35 a 45. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, preste atenção, chamando todos, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam,
e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Guilherme Kerr, o poeta, compôs uma música também para Tiago. A música é Tiago, Trovão. Desde criança aprendi a buscar o primeiro lugar. Em mamãe, essas marcas eu via a ambição de correr para alcançar. E a virtude maior do que viver desde logo mostraram para mim ser mais forte, ter gana e poder persistir do começo ao fim. Quando Cristo me viu, percebeu que eu nascera para ser vencedor. Ao contrário de João, meu irmão, conhecido, discípulo do amor. Fui chamado Boanerges, filho do trovão, de garra e de guerra, pois buscava o primeiro lugar lá no céu, tanto quanto na terra. Dá-me, Senhor, o privilégio de entrar para a história, assentando-me ao lado teu, à tua direita na glória. E aí o Guilherme Kerr coloca a resposta de Jesus em poesia. Não sabe o que pedes, Tiago, pesada e terrível taça. O cálice é muito amargo, é a vida que se espedaça, é trigo moído ao pó, é uva tornada em vinho, trilhada sem ter nem dó, é pássaro só sem ninho. Tu queres passar por isso? A cruz, solidão, vergonha? Queres seguir a Cristo? Desprezo, desdém que sonhas? Tiago, menino mimado, Boanerges, meu filho querido, é a espada de Herodes teu fardo, primeiro entre tantos ferido. Uau! Deus abençoe essa beleza em forma de poesia do Guilherme Kerr. John MacArthur, no seu livro 12 Homens Extraordinariamente Comuns, diz que Tiago desejava uma coroa de glória. Jesus deu-lhe um cálice de sofrimento. Desejava poder, Jesus lhe deu serventia. Desejava um lugar de proeminência, Jesus deu-lhe o túmulo de um mártir. Desejava exercer domínio, Jesus deu-lhe uma espada, não para brandir, mas como instrumento de sua própria execução. 14 anos depois disso, Tiago viria a ser o primeiro dos 12 a ser morto por causa de sua fé. Não podemos questionar, queridão e queridona, de que Tiago era um homem zeloso. Ele desejava realmente, ele ambicionava ocupar uma posição de destaque. Ele era o mais ardoroso, o mais apaixonado dos apóstolos. Cada um dos outros tinham suas qualidades e características. Agora, ninguém, pelo fervor, entusiasmo e zelo, se compara a Tiago, o filho mais velho de Zebedeu. A questão é que Tiago não estava entendendo. A partir do versículo 32, Marcos diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém e caminhava adiante dos seus discípulos.
E o versículo 32 vai dizer que esses se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. Haviam expectativas nos 12. E Jesus então chama os 12 para um lado e fala a eles aquilo que haveria de acontecer. Versículo 33. Jesus chama todos e diz o seguinte: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios. 34. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Tiago se esqueceu de tudo que Jesus disse. Só fixou de que 3 dias ele ressuscitará. Tiago, pelo jeito mimado, pelo jeito intempestivo, esquentadinho, ele se esqueceu de um detalhe importante. O caminho da glória passaria pela trilha da cruz. Ele se esqueceu daquilo que alguém compôs em um hino e nós cantamos até hoje. Que a ordem é essa: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quem vem primeiro? A cruz. A cruz. Gosto muito de pensar, junto com João Calvino, de que toda a vida de Jesus foi uma cruz perpétua. Tim Keller vai dizer de que Jesus, 3 vezes registrado no Evangelho de Marcos, ele prediz a cruz. Ele não enganou os seus discípulos. A morte de Jesus não era secundária, periférica à sua missão. Era absolutamente central. Em Marcos 8,38, Jesus deixa claro, olha, começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos, príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, que fosse morto. Depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Claro, 9,31, Jesus disse, olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Havia um processo sendo desencadeado. Mas Jesus teria de passar pela cruz. Pedro já havia sido repreendido duramente quando tentou dissuadir Jesus da cruz. E Jesus disse para ele, você não cogita as coisas de Deus. E agora, amados, Tiago e João, sem compreenderem a missão de Jesus, e pelo relato de Mateus, com a companhia da própria mãe, se aproximam de Jesus, não com uma postura de adoração, mas de bajulação. Versículo 35, mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Ora, vejam só, isso é modo de se aproximar de Jesus? Queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Nada mais pedante, amados. Nós estamos diante do espelho da vaidade humana. Num jeito audacioso, prepotente. Eles, pela tradição, sabiam que a direita de um rei é lugar de honra. Um lugar à esquerda é lugar de importância. Então eles chegam e pedem o seguinte, olha, permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os discípulos se fixaram naquilo que Jesus havia dito em Mateus 20, 21,
para deixar claro para vocês, Jesus já havia dito isto. No texto paralelo, não é? No seu reino. E a ideia do seu reino, Mateus usa essa expressão, Marcos usa, na sua glória. Quando Jesus estaria reinando junto com eles. Havia essa expectativa. Havia esse deleite, esse sonho. Algo que chamava a atenção de todos eles. Jesus responde usando duas figuras. Vocês podem beber o cálice que eu bebo? Versículo 38. Vocês podem receber o batismo com que eu sou batizado? Como cálice, Jesus está dizendo o seguinte: vocês podem compartilhar o meu destino? Lembra-se do que Lucas registrou da fala de Jesus no Getsêmani? E Marcos também, e Mateus. Se possível, afasta de mim este cálice. Beber do cálice é compartilhar do mesmo destino. Vocês podem receber o batismo com que eu serei batizado. E batismo, o símbolo é morte, imersão, ser sepultado. Em Lucas 12:50, Jesus vai dizer: importa que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Diante dessas duas imagens fortes, a intenção de Jesus era dissuadi-los. Mas tanto Tiago quanto João não arredam o pé. Eles querem a glória. Eles querem o triunfo. E quando Jesus pergunta: vocês podem beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que sou batizado? Versículo 39, em uníssono eles respondem: podemos. Podemos. Jesus de imediato lhes adianta: vocês beberão o cálice que eu bebo. Isto é, vocês vão se identificar com o meu sofrimento. O meu destino será o destino de vocês também. Vocês vão receber o batismo com que eu sou batizado. Ambos estarão morrendo, martirizados. Agora, quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Não depende de mim. Já disse para vocês, Atos 12:2, Tiago é morto à espada. Apocalipse 1:9, João está preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Repare comigo, queridão e queridona, não perca o foco nisso daqui. O texto diz: pois é para aqueles a quem está preparado. O sacrifício, amados, a entrega, a renúncia de uma vida dedicada ao Senhor, não é para aqueles que têm méritos humanos, mas para aqueles que são chamados pela providência divina. Não adianta. Nós podemos olhar para a congregação, não importa qualquer lugar que estejamos, e a gente vai encontrar pessoas muito habilidosas,
Pessoas jovens, audaciosas, dispostas a morrer, a se envolver na obra de Cristo. Mas se elas não forem chamadas para isso, de nada vale. É arrobo, é precipitação, é delírio juvenil. Ao longo de 30 anos de ministério, eu já encontrei pessoas que já me disseram: eu estou disposto a servir a Jesus para o que der e vier, eu morro por Ele, eu vivo por Ele, eu faço e aconteço. Não vingaram. Por quê? Porque não foram chamados para isso. Não foram escolhidos para isso. Podem até ter sido chamados, né? Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Não adianta, amados. Nós devemos tomar muito cuidado com declarações precipitadas. Nós precisamos estar muito conscientes de que a posição que nós estamos no serviço de Deus é por graça, não é por mérito. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Eu não me cadastrei, eu fui chamado. É interessante quando a gente estuda sobre os discípulos de Jesus, um detalhe que eu já citei para vocês, mas é sempre bom repetir: todos os mestres da antiguidade, os discípulos é que os escolhiam como mestres. Jesus foi o único que ele escolheu os discípulos. Sócrates não escolheu os discípulos. Platão não escolhia os discípulos. Nenhum mestre da antiguidade. As pessoas que o viam ensinar e se aproximavam diante dele diziam o seguinte: queremos ser seus discípulos. Com Jesus nunca foi assim. Ele passou pela coletoria, viu Mateus e disse: segue-me. Antes disso, ele foi no mar da Galileia, viu Pedro e André, irmãos Tiago e João, irmãos pescando, e disse a eles: eu quero que vocês sejam pescadores de homens. Nós não temos, muito bem, Filipe, amigo de Natanael, convida-o para conhecer Jesus. Jesus diz: eu já tinha te visto quando você estava debaixo daquela figueira. Fui eu que te vi. Você está achando que me viu? Eu já te vi. Por isso que seguir a Jesus nunca diz respeito a você. Nunca é questão sua. Nunca é questão de: olha o meu potencial. Você não tem potencial nenhum. Você foi chamado. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amy Kermical, famosa missionária, dizia: o chamado à missão é um chamado à morte. Missões é uma nova forma de morrer. A missão do discípulo de Jesus é expressada pelo serviço, não é pela grandeza, amados. Por isso que no versículo 41, os outros 10 ficaram indignados, criaram uma situação, mise-en-scène, contra Tiago e João. E Jesus, então, chamando todos para junto de si, os discípulos, que ele falou: está acontecendo alguma coisa. E naquela situação, Jesus chama eles para a seguinte conversa: olha, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos, eles dominam pela força. E a autoridade deles está num título, numa posição.
uma situação financeira, por exemplo, no mundo, amados, com tantos problemas sociais, essa semana centenas de imigrantes perto ali do Paquistão foram naufragados. Você sabia disso? Não, porque o mundo está naqueles 4 milionários, naquele submarino, que foram visitar os destroços do Titanic. Eu sei que vida é vida, amados, mas foram centenas. Se eu não me engano, eu li hoje 300 que naufragaram. Hã? Só crianças 100. Mas tem gente que está full time no submarino com os 4 milionários. Parece que algumas vidas são mais valiosas do que as outras, por conta do poderio financeiro. É isso que Jesus está dizendo. Olha, mas entre vocês não é assim. Quem quiser tornar-se grande, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja servo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Aleluia. Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A proposta do reino de Deus difere da do reino dos homens. O reino de Deus é o reino dos humilhados, é o reino dos servos. Um amigo que foi pastor em Barra Mansa, na segunda igreja, pastor Oswaldo Jacó, disse num artigo muito interessante o seguinte: quando o nosso ego assume o centro da vida, é nisso que dá. Pede-se mal. Um pedido caracterizado pela arrogância religiosa, referindo-se ao pedido de Tiago e João, fruto da arrogância do coração. E Oswaldo, que escreve muito bem, disse assim, nós temos essa tendência do pódio, do topo. Na verdade, nós somos especialistas em reconhecimento, em louros, em elogios e em bajulação. O reino deste mundo tem essas marcas, mas o reino de Deus é um reino de pessoas que um dia morreram com Cristo e ressuscitaram com Ele para viver a vida eterna nessa terra. Nós tentamos transformar o reino de Deus em reino de senhores, quando na verdade é de servos ou servidores. Ah, queridão e queridona, na cruz o nosso ego morreu. E se não morreu, precisa morrer. Tim Keller disse que se você realmente compreender a cruz, será arremessado ao mundo em jubilosa humildade. E então mais precisará ajudar as pessoas, mais desejará ajudá-las, para ser semelhante àquele que tanto fez por você, para que ele tenha prazer em você. Ah, queridão e queridona, caminhando para o final, preste atenção nisso daqui. Jesus não nos deixou outra escolha. Ele caminhava à frente dos discípulos e os discípulos o seguiam. É assim, se alguém quer vir após mim. Isso é importante, tá ok? Após mim. Ele precisa estar na frente. Ele é o modelo. Ele é a base das nossas posturas e decisões. Uma outra verdade que eu vejo estampada nesse texto, queridão e queridona, é de que é próprio da natureza humana querer sempre os primeiros lugares. Mas Jesus fala não. Em Lucas 14, ele conta aquela parábola que você sabe, em que ele fala que quando você for convidado às bodas, a algum casamento, não te assentes no primeiro lugar.
Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo outro que convidou a ti e a ele, diga, ó, dá o lugar a esse, porque esse tem mais honra que você. Mas Jesus diz o seguinte: quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar. O reino de Deus é aqueles que se assentam no último lugar. Para que o dono da festa, encontrando honra em você, vai dizer, amigo, vem mais para perto. E qual é o lugar de honra numa festa de casamento? Alguns aqui casaram há tanto tempo que não lembram mais, né? O lugar de honra numa festa de casamento é na mesa dos noivos. Aleluia. Quando nós sentamos no último lugar, e o dono da festa, que é Jesus, diz, vem cá, vem sentar na minha mesa, é sinal de que você está trilhando o caminho certo. Porque Ele, por graça, não por méritos seus, mas por graça, resolveu lhe chamar para sentar na mesa dele. E chegará um tempo, e não está longe, amados, que aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Nós precisamos mais do que nunca entendermos uma coisa de uma vez por todas. O reino de Deus é o reino de humildes. Tiago vai estar dizendo que Deus dá graça aos humildes. C.J. Mahoney fala que uma pessoa humilde é aquela que atrai a atenção de Deus. E nesse sentido, atrair a atenção dele também significa atrair sua graça, sua bondade imerecida. E é uma coisa que você pode fazer para atrair mais da força e ajuda graciosa e merecida e sobrenatural de Deus. Ao contrário do que algumas pessoas acreditam, Deus não auxilia os que ajudam a si mesmos. Deus ajuda os que se humilham. Para terminar, Tiago maior, também chamado na tradição. Tiago, irmão de João. Vamos estar vendo João, o amado, na próxima quinta-feira. Tiago, você que fazia parte do grupo dos 3 mais notórios discípulos, junto com seu irmão João e Pedro, presentes em momentos capitais no ministério de Jesus, incluindo a transfiguração, incluindo o Getsêmani. Tiago, você que viu tantas maravilhas que os outros não viram, você que viu Elias, você que viu Moisés, você que viu a cura da sogra de Pedro, você estava lá, Tiago. Mas teve um ministério curto, Tiago. 14 anos. Interrompido pelo aprisionamento e martírio por Herodes. Mas Tiago tem muito a nos ensinar. Ele tem a nos ensinar de que a pessoa pode mudar. Esse soberbo Tiago aqui não é o mesmo de Atos no capítulo 12. Ele foi considerado digno de sofrer afrontas e de morrer, porque ele havia aprendido a lição. De alguma forma, a cruz o impactou. Um comentarista bíblico chamado D.A. Carson disse o seguinte:
Ninguém se mantém arrogante quando fica ao lado da cruz. O que me faz fazer todos os dias essa oração. Pai, eu quero ficar o mais perto possível da cruz, pois é mais difícil ser arrogante quando eu estou lá. Por que você não ora assim comigo também, nessa noite? Por que você não abaixa a sua cabeça agora e diga: Senhor, me leva para a cruz? E como disse aquele irmão puritano, me leva para a cruz e me deixa lá. Me deixa lá. Coloca a mão no seu coração e coloca agora, faça uma análise na sua vida. Há alguma área na sua vida que o orgulho está brotando? Tem. Eu estava conversando recentemente com um pastor amigo e ele estava falando de uma liderança no meio batista que tivemos de grandeza. E esse meu amigo um dia estava com esse pastor e perguntou a ele: o senhor tem um conselho para me dar? E esse pastor disse o seguinte: cuidado com o bichinho do orgulho. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Eu quero terminar dizendo algo que é uma impressão minha. Por favor, me queira bem. Tiago teve 14 anos de ministério apenas, morreu aos olhos humanos cedo. Talvez ele tenha lutado com a sua tendência ao estrelato durante muito tempo. E o Senhor, então, prevendo isso, que essa era a luta dele, em certo momento, à luz da sua providência, disse: você já completou a sua carreira. Deus sabe, amados. Deus sabe do nosso coração. Deus é tão chocante ver alguém que teve o apelido de Boanerges, filho do trovão. Alguém de pedidos tão inusitados como para orar, para descer fogo do céu, para pedir um lugar de honra no reino, que haveria de vir, como Jesus havia dito, e o mesmo que vai ser morto de uma forma tão precoce. Então, estamos considerando aqui com cuidado de que essa morte não foi precoce.
Foi uma libertação. Foi um prêmio. Jesus sabia que a luta de Tiago com orgulho era intensa. Ele desejava o primeiro lugar. Ele queria chamar a atenção para si. Meu Deus, o Senhor conhece o nosso coração aqui. Sabe que queremos ser servos, apenas servos e nada mais. Diante da cruz nós não ambicionamos nada mais. Não queremos uma coroa se o nosso mestre só teve aqui na terra uma coroa de espinhos. Não ambicionamos uma coroa de ouro. Nada neste mundo prende o nosso coração. Tudo é fugaz. Tudo é banal. Tudo vai ficar aqui. A gente luta por coisas que são banais, fúteis. A gente não quer ser assim. A gente quer aprender a buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, crendo que as demais coisas o Senhor sempre, sempre, sempre vai acrescentar. Obrigado porque a graça nos alcançou onde estávamos. E obrigado porque essa mesma graça nos levará para junto do Senhor. Aleluia. Não queremos o seu lugar à direita, nem o seu lugar à esquerda. Não queremos o que as suas mãos podem nos dar. Queremos estar aos seus pés. Buscamos estar aos seus pés. E neste lugar teremos tudo o que precisamos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ore silenciosamente, grato por essa mensagem e que você seja levado a aplicá-la ao seu coração.